Estamos em 1988 agora. Margaret Thatcher está entrando em seu terceiro mandato e fala confiante de uma liderança ininterrupta dos conservadores no próximo século. Minha filha caçula tem 7 anos e um jornal tabloide acalenta a ideia de campos de concentração para pessoas com AIDS. O governo expressou o desejo de erradicar a homossexualidade até mesmo como conceito abstrato. Só posso especular sobre qual minoria será alvo dos próximos ataques. Estou pensando em deixar o país com minha família em breve. Essa terra está cada vez mais fria e hostil, e eu não gosto mais daqui. Boa noite, Inglaterra, boa noite, BBC local, e V de Vitória. Olá, voz do destino, e V de vingança. Alan Moore, Northampton, março de 1988. Com esse prefácio, que é republicado até hoje, Alan Moore abria o primeiro encadernado de um de seus maiores clássicos. Ele definitivamente é o responsável por algumas das obras mais memoráveis e corajosas da história dos quadrinhos. Seus trabalhos, porém, geraram algumas adaptações questionáveis. No vídeo de hoje falaremos sobre algumas das polêmicas que envolvem esse grande autor e sobre essa magnífica obra que é V de Vingança. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa um like maroto pra ajudar a gente e solta essa vinhetinha linda de minha Gébora. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre esse grande clássico que é V de Vingança, HQ do Alan Moore e do David Lloyd, e também compararemos com o filme de 2005. Bom, há alguns anos essa máscara vem se popularizando ao redor do mundo como um símbolo de insurreição. Mas muita gente não sabe o que ela representa. Principalmente graças ao filme de 2005, ela se popularizou como esse signo vago de luta por mudanças. Mas qual mudança? Bem, não é como se o filme definisse muita coisa também, mas vamos por partes. Essa máscara simboliza o rosto de Guy Fawkes. Ele participou da conspiração da pólvora, que era um estratagema para tentar explodir o parlamento inglês em 1605. Eles foram delatados anonimamente e no dia 5 de novembro ele foi preso. Resumidamente, era um ato de terrorismo cristão para tentar matar o rei protestante para que os católicos pudessem ter mais espaço no poder. Nossa, católicos matando por poder, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Desde então, na cultura britânica, todo 5 de novembro acontecem festas e celebrações em que eles queimam uma figura de Guy Fawkes para celebrar sua derrota. David Lloyd, artista dessa HQ, então sugere ao Alan Moore que eles representem o protagonista dessa história usando uma máscara do Guy Fawkes, porque assim ele não seria mais queimado, mas sim celebrado como um símbolo de rebelião contra o poder. E assim é imortalizado o rosto do personagem V. Os capítulos dessa história eram publicados na revista Warrior de 1982 a 1985, em preto e branco, e todo mês vinha um capítulo curto que compunha essa grande história que eles iam escrevendo. O título de todos os capítulos sempre começava com a letra V, e foram publicados no total 25 capítulos, totalizando 2 partes fechadas, mas aí a revista fechou e a história ficou sem final. Só em 1989 que eles lançaram finalmente a última parte pela DC Comics. A última parte se chamava A Terra do Faça o que Quiser, e a DC Comics então republicou as historinhas que já haviam sido lançadas na revista Warrior, agora em edições coloridas, em 10 edições. Nessa história, um jovem Alan Moore previa um futuro complicado para a Inglaterra, em que após partidos operários subirem ao poder e se livrarem de mísseis nucleares, o país deixou de ser uma ameaça. Há então uma grande guerra nuclear envolvendo os Estados Unidos e isso lança o mundo em uma imensa crise, o que faz com que partidos totalitários oportunistas se aproveitem para subir ao poder. A história se passa em 1997, 10 anos no futuro de sua publicação original. Anos mais tarde, com Margaret Thatcher no poder, Alan Moore disse que acha que foi muito ingênuo ao imaginar que seria necessário um grande evento como uma guerra nuclear para que a Inglaterra fosse lançada em um regime opressor. É muito forte, inclusive, ler esse prefácio do Alan Moore tão pessimista com o futuro, escrito em 1988, e pensar nesse levante conservador que nós vivemos nos últimos anos. Bom, nesse cenário distópico de 1997 surge V, um terrorista que na noite do 5 de novembro explode o parlamento britânico e inicia um plano de vingança e revolução. Essa noite ele conhece Eve, uma garota de 16 anos que estava tentando se prostituir, mas foi pega pela polícia e está prestes a ser violentada e morta por essa polícia. Ao longo da HQ nós vamos vendo então essa relação dele com a Eve sendo construída e as ações tomadas por ele para derrubar esse governo. O
O regime instaurado é um regime fascista, em que há controle da mídia e monitoramento contínuo. É muito legal como ele estrutura esse governo, porque ele deixa muito evidente a hierarquia que acontece ali. A polícia são os homens-dedo, ou seja, as mãos submissas do governo que executam a lei sem questionar. O ministério que cuida das câmeras de vigilância é chamado de olhos. O departamento de investigação é o nariz. O de mídia é a boca, ou seja, a voz do regime. E há inclusive um personagem radialista que é chamado de a voz do destino, que é transmitida nas casas, nas ruas, para que todas as famílias ouçam, como se o próprio destino estivesse narrando as notícias. E temos por fim a cabeça, que é esse líder absoluto. O V, em contrapartida, tem ideais anarquistas para contrapor esse governo. E é um personagem bem intenso, faz muitas citações a Shakespeare, vive num covil lotado de obras que parecem ter sido censuradas pelo Estado, livros, quadros, discos... Gente, disco? Então é muito legal como você vai se envolvendo mesmo pelas ideias e comportamento desse cara. A gente descobre que ele ficou preso por muitos anos em uma espécie de campo de concentração em Larkhill, para onde mandavam grupos perseguidos por esse regime. Então ele poderia estar lá por ser negro, por ser judeu, por ser viado, ou por todas essas coisas juntas. E isso é uma das coisas mais legais no mistério dessa identidade do V. O protagonista que faz parte de um grupo perseguido politicamente. Não fica explícito de qual grupo ele faz parte, mas, por exemplo, é sugerido pela Eve em algum momento que ele possa ser gay e ele não nega isso. E isso para uma HQ dos anos 80 é muito forte. Muitos dos que comandavam esses campos de concentração agora, então, têm altos cargos no governo. Ou seja, ele está se vingando dessas pessoas, e essas suas ações contra o Estado também caracterizam uma elaborada vendetta. Em Larkhill ele era o prisioneiro do quarto número 5, que em algarismos romanos é V. A Eve na HQ é uma personagem muito interessante. Ela é essa garota ingênua demais, ainda muito nova, muito frágil, mas é muito bonito acompanhar o amadurecimento dela, o que nos leva a uma das grandes cenas da HQ. Em um momento da trama, o V meio que abandona ela à própria sorte, ela vai então morar com um cara que a acolhe, e em um momento ela é meio que sequestrada pelo que parece ser a polícia. E na sua cela ela tem contato com uma carta escrita por uma mulher que também esteve presa naquela cela, uma carta escrita em papel higiênico por Valerie. Valerie era uma atriz lésbica que foi presa, torturada e morta por sua sexualidade. No capítulo mais bonito da HQ, ela então narra nesse pedaço de papel higiênico toda a sua história e trajetória. E fala sobre o poder e a importância de mantermos os nossos princípios. Esse pedaço tão pequeno, mas tão significativo de cada um de nós. E isso muda a Ivy. E é bonito porque não são as torturas que a endurecem. Ela continua assustada de alguma forma. Mas ao ter contato com essas palavras da Valerie, ela deixa de ter medo, ao se agarrar a esse pedacinho de si que são suas crenças. Pra mim é lindo ver essa mulher lésbica tendo esse papel de transformar e empoderar uma garotinha de 16 anos. E isso, pessoal, é Alan Moore em 1984. Depois nós descobrimos que tudo isso foi uma encenação do V pra de alguma forma fortalecer e libertar a Ivy. Eu acho muito bacana na HQ porque eu sinto que fica muito nítido que o que transformou a Ivy foi bem mais as palavras da Valerie do que as circunstâncias nas quais o V colocou ela. E essa é a mesma carta que ele encontrou em sua cela no campo de Larkhill. Ou seja, ele também foi transformado pela Valerie, mostrando que essa narrativa dessa mulher lésbica também construiu o caráter do nosso protagonista. É muito bacana também como eles brincam com as linguagens. Há um breve interlúdio entre as partes 1 e 2, em que você tem uma partitura entrecortada por imagens. Eu vou colocar em algum lugar por aqui um vídeo que eu achei que é uma musicalização disso aqui, né? Então parece que é realmente a música tocada e cantada como ela é composta aqui na HQ. Uma grande loucura que o David Lloyd quis fazer na época também foi tentar dar um tratamento mais sério pra HQ, né? E pra fazer isso, ele quis abolir todos os balões de pensamento e todas as onomatopeias que eram tão comuns na época. Sabe, aqueles desenhos de bang, crash, zoom. Isso era bem desafiador, né? Tanto pra transformar essa linguagem, quanto pro próprio roteirista, o Alan Moore, não se fazer uso desses recursos que eram tão usuais ali, né? Que ajudavam a contar a história e a desenvolver os personagens. Pra gente, hoje em dia, ler esse material não é tão estranho, né? A gente já tá acostumado com isso. Mas imagina pra época como era. A questão da anarquia eu também acho muito interessante o modo como é trabalhada nessa HQ. Ela mudou muito a minha visão, né? A gente tem esses imaginários mal embasados e rasos, que a anarquia é simplesmente o caos completo. Mas o V defende muito bem essa anarquia, mostrando-a como essa ausência de líderes, como essa
quebra da hierarquia, né? A hierarquia de um governo, por exemplo, como esse fascista, em que tem tanto poder na mão de uma pessoa só e outras pessoas só respondem a esse poder. Então ele vê bem mais como essa diluição das responsabilidades. E por mais que talvez pareça um pouco utópico em muitas instâncias, eu acho que vale pensar. No último tomo, A Terra do Faça o que Quiser, o V então colapsa todos esses sistemas de vigilância do governo e a população deixa de ser vigiada 24 horas por dia e ouvida 24 horas por dia. Então imagina o comportamento de pessoas que estavam sendo reprimidas por um regime por tantos anos e de repente não tem mais esse controle do Estado. E é aí que se inicia esse caos que o V chama de A Terra do Faça o que Quiser. E a Ivy questiona ele se é isso o anarquismo que ele tanto defende. E ele diz que não, aquilo é caos. Como se aquilo fosse apenas um estágio para que após destruir esse sistema opressor, algo pudesse se instaurar de verdade. Em 2005 estreia nos cinemas V de Vingança, uma adaptação com o roteiro das irmãs Wachowski, responsáveis também por grandes obras como Matrix e Sense8. E bom, fala-se muito sobre a resistência do Alan Moore a adaptações das suas obras. E, olha, eu não o culpo. O cara realmente, ao longo da sua carreira, teve experiências bem traumáticas. Primeiramente, quando fizeram um filme baseado na sua HQ A Liga Extraordinária, que foi um fracasso completo. A Fox foi processada por plágio por 2 roteiristas e o próprio Alan Moore teve que depor e teve que ir a tribunal defender a originalidade da sua obra. Então imaginem a cara desse senhor que já era contra a adaptação ter ainda que enfrentar um tribunal para defender o seu trabalho. Em segundo lugar, ele perdeu muitas das suas obras que estão de posse da DC. Para Watchmen, por exemplo, ele tinha um acordo com a DC de que assim que a HQ terminasse de ser publicada, os direitos seriam dele e do David Lloyd, que era o desenhista. A DC nunca parou de publicar e sempre que chega perto de vencer, eles lançam algo novo, como Os Terríveis, antes de Watchmen, que são histórias prequel de Watchmen, e o mais recente, O Relógio do Juízo Final, em que eles juntam os personagens de Watchmen com personagens clássicos da DC, como o Superman, o Batman. Nossa, Sérgio, mas você tem essas obras? Eu quis acreditar, mas não deu. Então ele não quer nem o nome vinculado a esses filmes. Os direitos são pagos apenas pelos artistas responsáveis e sempre que você vê um filme do Alan Moore, no final aparece baseado nos quadrinhos desenhados pelo artista tal. Nunca o nome do roteirista dos quadrinhos. Mas ao contrário dos outros, que ele não tem interesse at all, ele leu o roteiro de V de Vingança. V de Vingança não é um filme ruim. Eu acho que é a adaptação em filme menos pior de uma obra do Alan Moore. Mas o problema é que o filme pega essa obra extremamente multifacetada e crítica e a achata, tornando-a bem vaga e sem força. As palavras fascismo e anarquia, que são os grandes pilares do discurso da HQ, simplesmente não aparecem nesse roteiro. Mentira, nós ouvimos a palavra anarquia uma vez. Na boca de um assaltante armado, usando a máscara do V e assaltando uma loja de um cara indefeso. Reforçando essa ideia tão posta no nosso imaginário mainstream de que anarquia é sinônimo de caos. Algo que o nosso protagonista da HQ abomina. Alan Moore diz em tradução livre que o filme transformou a obra em uma parábola da era Bush feita por pessoas tímidas demais para localizar uma sátira política no próprio país. É uma frustrada e impotente fantasia americana liberal de alguém com valores liberais americanos lutando contra um estado neoconservador. O que não era o tema da HQ V de Vingança. Era sobre fascismo, era sobre anarquia, era sobre a Inglaterra. Então realmente essa visão americana expressa no filme torna tudo muito vago e muitas vezes mais reforçam o status quo político do que surge como faísca revolucionária. Como se, nossa, olha como esse governo é opressor, mas que bom que nós vivemos em uma democracia que é justa, igualitária e ideal. E nós sabemos que não é bem assim, né, gente? Além disso, no filme nós temos um líder vivido pelo ator John Hurt, que é quase uma caricatura totalitária. Até o nome dele parece uma piada, ele se chama Adam Sutler, pra rimar bonitinho com Adolf Hitler. Eu gosto muito, porém, do casting do John Hurt, porque ele viveu o protagonista da adaptação cinematográfica de 1984, baseado no livro do George Orwell. Então é muito bacana vê-lo também numa outra adaptação cinematográfica de uma obra que foi baseada no 1984. E é um ator que parece ter um posicionamento muito bacana a respeito. Eu vi uma entrevista, por exemplo, em que ele fala que ele acha que a temática do filme, o material, ele é muito sério, mas que ele temia que o tratamento que fosse dado a esse material não fosse ser tão sério quanto deveria
se eles quisessem atingir o grande público que eles estavam almejando. Ou seja, pro filme ser mainstream como ele se propunha a ser, os produtores não teriam a coragem de fazê-lo crítico e ácido como a obra original é. A sequência da Valerie no filme é muito legal também, mas tem uma coisa que eu não gosto muito. Estabelecem uma espécie de vínculo através de uma frase que aparece só na carta do filme. Deus está na chuva. Isso me incomoda um pouco porque eu acho bem fora de lugar esse uso dessa figura monoteísta cristã. O governo opressor do filme tem esse slogan: força através da união, união através da fé. E vemos no próprio filme representantes duvidosos dessa fé cristã, e a gente sabe como ela é pilar de muitos discursos de ódio e governos questionáveis. Então eu acho muito esquisito uma mulher lésbica, perseguida e torturada por esse governo, utilizar essa figura para se expressar. Evidente que é possível, mas aparece no filme pra mim muito mais como uma manutenção desse status quo e desse imaginário predominante cristão. Afinal de contas, em nome desse Deus, a Valerie foi morta na realidade. No filme, a Ivy é uma mulher adulta interpretada pela Natalie Portman. Ela é bem menos frágil e mais decidida, então são abordagens bem diferentes. Filme bem hollywoodiano, claro, constrói um romance entre os dois. E pra mim, isso é o que hoje me faz não gostar desse filme. Na época eu curti bastante, foi graças a esse filme que eu fui ler HQ, com certeza. Mas é muito difícil agora não ter uma postura crítica a respeito dessas escolhas. O personagem do V perde demais com isso. No filme ele foi deformado pelo fogo no dia que escapou de Larkhill, então fica uma relação meio a Bela e a Fera, em que ele se sente feio perto da Ivy, fica o tempo inteiro tentando se cobrir, se esconder, e aí tudo parece ter uma motivação amorosa e não um ideal, não uma luta política. Na HQ, a Ivy, inclusive, chega a cogitar a possibilidade do V ser o pai dela, que foi um preso político. Ou seja, a relação dos dois está muito mais na condução de uma jornada de amadurecimento do que em um romance hollywoodiano. Pois na HQ, por exemplo, spoiler alert! A Ivy termina tomando o lugar do V, assumindo a persona dessa ideia para dar seguimento ao seu trabalho. Já no filme ela chora sua morte, diz que o ama, essas coisas. O final do filme ele é emocionante, ele faz a gente chorar, se emocionar, mas ele é bem vago. No final do filme a gente vê essa massa usando essas máscaras e caminhando e marchando. Mas pra quê? Pelo que essas pessoas estão lutando? Então no final, quando nós vemos que atrás dessas máscaras nós temos essas figuras que morreram ao longo do filme, a gente se emociona com essa ideia de que os caídos vivem no triunfo dos que sobreviveram. Mas o filme não tem a coragem suficiente pra realmente mostrar um posicionamento evidente ali, um discurso evidente do que ele está representando. Agora, uma coisa que acontece em ambos que eu acho muito legal é o fato de nós não vermos o rosto do V. Porque se constrói ao longo do filme esse suspense, né, desse rosto deformado que não aparece, como será que ele é? Mas no final das contas, não é isso que importa. Na HQ, pelo que eu entendi, não tem essa insinuação de que ele é deformado por baixo da máscara. Então meio que não interessa qual rosto que está ali. Não há um nome, e agora quem veste a máscara é a Ivy. Enfim, V de Vingança não consegue ser um filme tão corajoso e ousado em 2005 quanto a HQ foi em 1982. Mas é um bom filme de ação, tem boas interpretações, tem boas sequências pra gente se emocionar. Então eu imagino que defensores de qualquer corrente política podem, de alguma forma, se enxergar nesse filme e nesse protagonista. Mas agora, essa HQ é uma joia da literatura e eu recomendo demais que vocês leiam. Se tiver interesse em saber como nos ajudar a continuar contando histórias, entre em catarse.me/maregeek para se tornar nosso apoiador. Você vai poder fazer parte da nossa comunidade no Facebook, onde está toda a equipe de todos os nossos programas, onde a gente posta conteúdos bônus, adiantados, faz algumas lives exclusivas. Caso não possa, só divulgando, comentando aqui, deixando seu like, você já ajuda a gente demais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.